Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Felipe Calbucci, presidente da Total Pass, plataforma de atividade física, bem-estar, que triplicou recentemente o número de empresas cadastradas. Vamos conversar ainda com Silvina Mirabella, comandante da Essilor Luxótica, a maior fabricante de óculos no mundo, com 200 mil funcionários espalhados em 150 países, dona da Ray-Ban, Oakley, das óticas Carol. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda uma plataforma que dá acesso a academias, atividades e bem-estar. Nos últimos tempos, essa empresa, que começou como uma startup dentro do grupo Smart Fit, triplicou o número de empresas cadastradas e, com isso, atende 15 mil companhias dos mais variados setores do Brasil. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Felipe Calbucci, presidente da Total Pass. Felipe, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Vocês representam uma rede formada por mais de 23 mil academias e estúdios parceiros no país. Por que o brasileiro ele tem se interessado, e não só interessado, mas buscado tanto o cuidado com o corpo e também cuidado com a mente? Primeiro, obrigado, Bruno. É uma honra estar aqui com você. E o brasileiro é dos povos que mais está focado em atividade física e bem-estar. E tem alguns motivos bastante claros para isso. Acho que o primeiro, os jovens, essa nova geração, ela vem com um comportamento muito diferente. As pessoas estão bebendo menos, indo menos ao bar e indo mais aos treinos, às atividades físicas. Os jovens querem conhecer amigos, querem começar namoros na academia, nos treinos funcionais, nos grupos de corrida. Acho que esse é um primeiro grande aspecto. A pandemia, obviamente, influenciou muito como todos nós pensamos do mundo, como a gente pensa na nossa vida e na longevidade, então isso também impactou. E existe um movimento recente, que é o que a gente chama de saúde social, como um dos grandes aspectos para uma pessoa viver bem. E aí, saúde social é o teu networking. Então, tem muito do efeito de comunidade também atrelado ao esporte, atrelado à saúde. Olha só, Felipe, vocês têm uma base de dados bem poderosa, né? Porque são mais de 15 mil empresas? Sim. Mais de 15 mil empresas cadastradas com um exército aí de funcionários. Eu queria entrar num ponto que a gente fala com certa frequência aqui no Show Business, que é saúde mental. A primeira executiva que falou sobre saúde mental e a preocupação dela com os funcionários foi a Lívia Chanes, presidente do Nubank. A primeira vez que ela falou, há muitos meses atrás, de uma preocupação que ela tinha em relação, ela presidente de um banco com mais de 6 mil funcionários, muitos deles jovens, e ela tinha uma preocupação com a saúde mental desses profissionais. Você, com essa base de dados poderosíssima que você tem, como é que anda a saúde mental, Felipe, dos trabalhadores brasileiros? Acho que esse é um desafio de todas as empresas. Um aspecto importante para comentar, só no último semestre a gente teve 30 mil sessões de terapias que ocorreram na nossa plataforma, que foi um crescimento super importante de um semestre para o outro, né? E
Terapia online. Terapia online. Tá, vocês têm uma plataforma e essas 30 mil foram feitas de maneira virtual. De maneira virtual. Tá. Então as empresas elas estão muito preocupadas com a saúde mental dos funcionários. Você tem um fenômeno, né? No século XX, a gente tinha uma sociedade onde tudo estava muito definido, o que a sociedade esperava de nós, né? A partir do século XXI, o que ocorreu, a gente está na fase do tudo pode, você pode tudo. E isso a gente não dá conta, a gente se cobra demais, então é o que eu não consigo, o que eu queria fazer e não consigo. E as empresas cada vez mais com um crescimento acelerado estão desafiando a saúde mental dos colaboradores, né? Então esse é um tema super importante, inclusive um prazer poder ajudar o Nubank, que é nosso cliente, com a plataforma da TotalPass. Pois é, você falou que as empresas estão num ritmo frenético, num ritmo de exigência, mas ao mesmo tempo eu queria entender aqui no Brasil como é que as empresas elas têm agido em relação à saúde mental dos funcionários. Já é um assunto prioritário ou nem tanto? Eu vejo como um assunto prioritário. Fato é que hoje ter um benefício corporativo de saúde física e mental virou, vamos dizer assim, obrigação. Se uma empresa, quando vai recrutar um executivo, um funcionário, não oferece um benefício, e aí tem TotalPass, obviamente tem outras, não oferece esse tipo de benefício, o funcionário já faz uma avaliação de que, poxa, essa empresa não é bacana no ponto de vista de benefício. Por isso, o crescimento desse setor. É porque também eu fico imaginando que para uma empresa, você ter um funcionário que está sofrendo de ansiedade, enfim, está com um problema de saúde mental mesmo, é oneroso também para a empresa, porque você vai ter que afastar esse funcionário, muitas vezes você vai ter que recrutar outro, e tem uma questão também de satisfação, de deixar os profissionais satisfeitos, né? Então eu imagino que deveria ser uma prioridade hoje das companhias, né? Sim, tem sido, tanto pela essa demanda dos profissionais, mas também pelo que você comentou. Quando a gente treina, medita, faz terapia, o impacto, a causa e efeito de produtividade, de engajamento no dia a dia, ela é notada muito claramente, né? Tem inúmeros casos que comprovam isso. Também tem uma questão de custo para as empresas importante, porque no longo prazo, quando você tem um percentual alto dos seus funcionários praticando atividade física, que está totalmente relacionada à saúde mental e fazendo terapia, cai o número de absenteísmo, cai o uso de plano de saúde, né? As pessoas, esse é um trabalho que as empresas têm feito de prevenção, de saúde às pessoas e não de atacar na doença. O ano passado foi um ano importante aí para vocês, porque eu acho que foi o ano em que vocês conseguiram triplicar o número de empresas cadastradas na plataforma. Teve uma estratégia para esse número aumentar aí em 3 vezes? Porque a empresa ela foi fundada em 2016, foi isso? Sim. 2016. Sim. Por que 2024 é um ano importante para vocês? Foi uma grande virada. 2016 a gente nasce como um departamento dentro do grupo Smart Fit. E em 2000... Foi criada pelo Diogo Corona, né? Sim, foi filho criada... aliás, quero até trazer para a nossa audiência o filho do Edgar Corona, o fundador do grupo Smart Fit, que inclusive esteve meses atrás sentado nessa cadeira aí falando sobre o crescimento. Eu acho que para ele, uma das primeiras perguntas foi a mesma pergunta que eu fiz para você, porque no Brasil tem cada vez aumentado essa preocupação aí do brasileiro de se exercitar e não exercitar só o corpo, mas melhorar a mente também, melhorar a saúde mental. Vai lá. Sim. Então, em 2016, foi uma iniciativa do Diogo, nasce como um departamento dentro da Smart. Em 2019, então, aí finalmente decide-se que a TotalPass ganharia estrutura de empresa, ganharia todos os departamentos de maneira independente. A gente passa por uma pandemia,
né? E obviamente foi desafiador para todo o setor. E em 2021, pós-IPO do grupo, eu diria que é quando começou um movimento mais forte da empresa. A primeira fase, falando da estratégia e da nossa jornada, eu costumo dizer que a primeira fase da empresa era garantir que nós temos um produto muito bom, o melhor produto do mercado. Então, tinha que trabalhar para aumentar o número de parceiros. Naquela época a gente tinha 2.000 academias e modalidades esportivas e a gente fez uma jornada até 2024, onde a gente atinge no começo de 2024 18.000 e durante 2024 a gente vai para 23.000 e crescendo todo mês, né? Porque as academias cadastradas não são só do grupo Smart Fit. Perfeito. Tem outras. Tem outras. O grupo Smart Fit tem hoje pouco mais de 1.800 academias na América Latina, 800 no Brasil. Então, quer dizer, das nossas 23.800 são Smart Fit, tem Biorritmo, tem os estúdios, Race Bootcamp, vídeo. E aí que eu quero comentar, você tem essa primeira jornada de ter o melhor produto que é consolidada com a aquisição da Velocity pelo grupo. Então hoje a Total Pass, ela tem 23.000 academias, 1.500 cidades, 250 modalidades esportivas e um diferencial que só a gente tem, a Smart Fit, a Biorritmo, a Velocity, Race Bootcamp, etc. Então essa foi a primeira fase da empresa, garantir que temos o melhor produto. Depois começou a segunda fase, que foi no início de 24 e que foi com a minha chegada, o mandato que o Diogo me deu, o Diogo Edgar, foi agora a gente vai contar para as empresas essa história. A gente vai fazer com que as empresas entendam que a Total Pass tem o melhor produto. Então nós saímos com uma estratégia muito forte de marketing, de eventos, equipe de vendas e eu na minha figura de estar no meio de RH há bastante tempo, a gente começou a contar essa história e a resposta do mercado ela foi incrível, porque a resposta foi: a gente começa com 4.000 clientes, termina o ano com 15.000 e está num pace de mais de 1.000 por mês, para você ter uma ideia agora nesse momento. E agora a gente entrou na terceira fase. Claro que a primeira fase sempre continua, garantir que você tem o melhor produto, garantir que o aplicativo é fácil de usar. Nosso aplicativo atingiu nota 4.9 nas principais lojas. Não para essa questão de contar a história e atender muito bem o RH. Começou a terceira fase. O que é a terceira fase? Contar para o colaborador, ou seja, ali para o B2C, porque a gente é B2B2C, essa história da Total Pass. E aí a gente lançou esse ano nossa primeira grande campanha de marketing, saiu na TV aberta, que tem o mote "Fazer Total Pass faz total sentido". E, pô, super divertido, a gente abordou o mercado. Então, a gente está bem feliz com esse momento. Essa tem sido a estratégia da empresa. Você está